Bom momento para vocês, porque eu não sei se você está me ouvindo no bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, mas eu sou Ailton Dadalto, vereador eleito por Vitória, e a gente está iniciando um novo quadro, um novo podcast, A Vitória que Faz. E nada melhor do que iniciar esse quadro com um convidado muito especial, um querido amigo, o nosso prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Lorenzo Pasolini, que é advogado de formação, passou no concurso público para auditor no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, passou no concurso também e foi delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo e também aprovado no Ministério Público, uma mente brilhante, uma carreira brilhante. A gente tem a honra de receber o prefeito reeleito na cidade de Vitória, na capital do Espírito Santo, com mais de 56% de aprovação. Prefeito, uma honra ter a sua presença no nosso primeiro quadro. Olha, uma honra, uma satisfação, uma alegria estar aqui nesse diálogo construtivo com a cidade. Nesse momento importante, eu quero já inicialmente parabenizá-lo pela iniciativa. Hoje nós temos a oportunidade de conversar sobre a cidade, sobre políticas públicas, sobre gestão e principalmente de apresentar resultados. Isso muda a vida de muita gente, especialmente daqueles que mais precisam. Então, Ailton, eu tenho certeza que o seu mandato vai ser exitoso porque tem gerado interação e aderência na cidade inteira. Além da expressiva votação, você não parou. E isso é importante. O político precisa estar na rua, precisa estar ouvindo e precisa estar construindo soluções para o desafio da metrópole, para o desafio da sociedade. Com certeza. A gente aprende muito tendo bons exemplos, prefeito. Obrigado. Esse quadro tem a intenção da gente debater a cidade, de também descontrair um pouco, falar um pouco da vida das pessoas que estão por trás da política, né? Porque a gente tem a nossa vida pública, mas também a gente tem a nossa vida pessoal, os nossos princípios, os nossos valores, os nossos hobbies, e é isso que é importante. Então já começo perguntando, prefeito, o senhor foi delegado de polícia por um bom tempo, também foi muito reconhecido na carreira, eu era estudante de direito, advogado, e via muito o trabalho do senhor. Queria saber de onde que veio essa ideia de entrar na política, se era um sonho seu desde garoto, se foi indo durante a sua carreira profissional. Por que o senhor entrou na política e aceitou esse desafio? Olha, nós colocamos o nome à disposição da sociedade capixaba por uma crença numa sociedade melhor, por uma crença de que o mundo precisa ter mais paz, que o mundo precisa ter mais diálogo, precisa ter mais união, mas principalmente para poder valorizar e reconhecer talentos locais que ficaram esquecidos. Durante a nossa jornada profissional, primeiro no Tribunal de Contas, como auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, eu pude entender o funcionamento da máquina pública e aprender com os equívocos, com os erros de gestores anteriores. Então, na condição de auditor, eu via aquilo que não deveria ser feito e via também ótimas práticas. E aquilo chamou minha atenção. Como ser mais resolutivo, mais eficiente, gastar menos e atender efetivamente a quem mais precisa. Posteriormente, tive a oportunidade de tomar posse na Polícia Civil, né, como delegado de polícia, e ali eu entendi a realidade social do Brasil e do Estado do Espírito Santo. As agruras, as dificuldades, o sofrimento, o flagelo social de grande parte da sociedade e a dor e o sofrimento. Nós tivemos a oportunidade de investigar e elucidar os crimes mais cruéis e chocantes da história recente desse Estado. Quem está nos acompanhando sabe do que eu estou falando. E aquilo me trazia uma inquietude. E, de fato, na juventude, eu tinha o sonho de trilhar a carreira política, né? Então, eu tenho algumas fotos, alguns registros familiares. Eu gostava de ir aos comícios, ouvir, gostava de entender como os políticos trabalhavam, eu gostava de entender todo esse funcionamento da máquina pública. Eu sempre fui muito curioso. Mas o senhor alinhou, né, esse propósito de vida, essa necessidade de mudar a sociedade com uma qualificação técnica. Exatamente isso. Mas a jornada tradicional talvez leve as pessoas para a política sem a qualificação necessária. Perfeito. E qual foi a nossa opção? Eu falei, eu preciso primeiro me qualificar, eu preciso me preparar para atender bem o povo. Porque se eu não tiver apto a receber bem as pessoas e buscar soluções que dinamizem a cidade, mas que principalmente que tenham a sensibilidade de mudar a vida dos que mais precisam, nada disso faz sentido. E eu fui trilhando a minha carreira profissional com aquele sonho guardado. E em dado momento, nesse trabalho, à frente já das delegacias do Espírito Santo, eu senti que a sociedade começou a me procurar muito e pedia para colocar o nome à disposição. E foi então que decidi me filiar lá no penúltimo dia do prazo para filiação, de acordo com a lei eleitoral, e me filiei para ser candidato a deputado estadual. Numa campanha muito pequena,
Fiz a campanha inicialmente sozinho, eu caminhava só, né, ouvindo as pessoas nas ruas, nas feiras livres, nos locais de aglomeração e colocando o nome à disposição do povo. Prefeito, só é um detalhe curioso, pessoal. Quando ele fala caminhou sozinho, é sozinho, tá, gente? Não é força de expressão, não. Ele, cara, coragem. A equipe de campanha era Lorenzo Pasolini e Lorenzo Pasolini, 100%. Meus familiares me incentivavam, me ajudavam internamente muito e tenho muita gratidão, mas na rua só tinha Loura. Então, eu fazia tudo, né? Dirigia o carro, entregava o cartãozinho, conversava com as pessoas, tirava foto, selfie, eu pedia para alguém tirar no smartphone, no celular, e assim foi a trajetória. Em dado momento, tive a oportunidade de conhecer um companheiro que hoje está conosco, né, que continua conosco. Em seguida, ele me apresentou um outro amigo e passamos então a ser 3. Então a campanha era 1, passou a ser 3. Falou, já estamos no lucro. Né? Já saiu de 1 para 3. E essa foi a equipe de campanha. Começamos sozinho, mas depois tivemos mais um companheiro e no final, também na reta final, chegou mais outro. Então fomos assim. E essa foi a trajetória. E o resultado das urnas, e aqui eu tenho muita gratidão e humildade, e respeito aos capixabas, foi muito eloquente. Nessa oportunidade, nós fomos o segundo deputado mais votado, com uma campanha minúscula, com uma campanha mais que enxutíssima, de 3 pessoas. Eu lembro de um detalhe, prefeito, que os meus avós te encontraram na feira, em Vila Velha, chegaram, aí tem um delegado aí, ó, tá muito bem, vai ser muito bem votado. Eles me entregaram, é claro. Aí. Então, assim, foi bacana essa história, eu lembro isso lá em 2017, né? Isso, foi, exatamente. 17. Isso aí. Então, assim, olha que bacana, lá atrás, esse caminho, né, que às vezes as pessoas já acham que é um super-herói, alguém que saiu do céu para... Não é assim. A gente tem que ter uma caminhada, né, prefeito? E o senhor foi o reflexo disso. E eu já vou deixar 2 perguntas. Uma estava no script e outra não. A primeira eu vou tirar do script. Eu pergunto, porque tem muita gente que fala, como é que o prefeito fala tão bem? Essa oratória, de onde que saiu, prefeito, essa oratória? Não, eu acho que assim, é mais um sentimento de gratidão aos capixabas e aos amigos. Mas no dia a dia o senhor sempre está falando. Como é que... Conta pra gente. Eu acho que é a falta de falar. Esse vai dando uma experiência para nós avançarmos. No dia a dia. Mas temos que ser um eterno aprendiz. Eu sempre tento melhorar. Me inspiro em outras pessoas, busco conhecimento em outros setores para entender é uma matéria interdisciplinar. Né? Você tem que estar bem para falar bem. Então eu busco sempre estar com uma paz espiritual para poder falar. O senhor é um leitor feroz também, que a gente sabe. Eu gosto de estar bem informado. Sou curioso, que eu falo assim, para você ser curioso, você precisa ler, para poder entender as coisas. Na infância, eu gostava muito de desmontar as coisas. Então eu desmontava a televisão, na época tinha rádio, né? Você tinha rádio, eu desmontava a rádio, e às vezes meu pai e minha mãe chegavam em casa e estava tudo desmontado. Aí eu abria a televisão, eu tirava, naquela época tinha tubo de imagem, os mais jovens não sabem o que nós estamos falando, né? Naturalmente, que hoje a TV é fininha, Smart TV, mas eu abria a televisão, tirava o tubo de imagem, desmontava o rádio inteiro, do rádio eu montava uma televisão, botava PS1 e outro. Aí aquilo era uma diversão, era bacana. Pô, que bacana. E dessa curiosidade que não, mas eu lembro que eu perguntei pro senhor, lá em 2020, quando a gente estava em campanha, na sua primeira campanha, prefeito, fala aqui, como é que você se informa tanto? Eu acordo 4h30, 5 horas da manhã e vou ler jornal. Eu falei, Jesus. Mas isso é um hábito que eu adquiri na infância. Quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler os jornais. Naquela época ainda jornal impresso. Então, quando eu acordava, eu já sabia as notícias. E aí eu debatia dentro de casa, conversava com meu pai, que ainda que era vivo, com minha mãe. E isso virou um hábito familiar. E sempre a minha família me estimulou muito a essa leitura. Então, eles me desafiavam e traziam outras informações para contrapor as minhas informações, o que gerava o meu crescimento na capacidade de argumentação. Isso, não é simplesmente você apresentar, né, um argumento e encerrar ali. Não, dentro de casa nós fazíamos uma conversa, claro, muito bacana, um diálogo construtivo, mas sempre minha mãe e meu pai apresentavam argumentos com outra visão do mundo, para tentar e para estimular o meu crescimento, para que eu pudesse estar mais preparado para, de fato, fazer um debate qualificado. Isso desde pequenininho. E aí eu comecei nessa leitura, inicialmente, dos jornais. E essa importância é muito grande na vida das pessoas. O jornal ali, ele pode ser, na maioria dos casos, a porta de entrada para a leitura, para o jovem que começa a se informar. Isso, né? Começa pelas páginas de esporte, começa pela página de entretenimento, e aquilo você vai caminhando por outros editoriais e chega até a política, chega até a economia, chega até o cotidiano. Isso é muito bacana. Mas e é importante para a formação educacional e profissional dos jovens. Perfeito. Não, mas é um detalhe importante que o senhor trouxe aqui um princípio muito legal, um valor que o senhor tem, que é aprender o da família. Sim. Família é uma base que o senhor sempre defendeu, sempre foi muito importante. E realmente a família é o primeiro lugar da educação, foi para mim também. E aí a gente vai trilhando caminhos com princípios, valores. É muito importante a gente frisar isso aqui. E eu digo sempre que o sucesso da educação de Vitória, já falando daqui, é porque nós temos as famílias engajadas. Então, a escola dá a condição técnica, os professores são extraordinários, tenho muita gratidão a todos os profissionais da educação,
pedagogos, professores, professoras, diretoras, os porteiros da escola, as merendeiras, enfim, toda a equipe. Mas o papel da família é insubstituível, né? Porque a escola, ela ensina, educa, mas os valores as famílias que trazem. E um estímulo diário ao conhecimento. E a minha família sempre me estimulava muito a mais, vamos mais. E não, chegou ainda não é mais. suficiente. E todo dia eu era desafiado a ser melhor e a melhorar. E isso eu acho que eu tento fazer isso com a minha filha dentro de casa e com a minha família e principalmente estimular os jovens de hoje. Por isso que eu visito todas as escolas, quase de 2 a 3 escolas por semana, no mínimo, presencialmente. Eu estou lá fisicamente, exatamente para gerar esse mesmo sentimento e a oportunidade que eu tive para os jovens hoje. São quase 43 mil estudantes, 104 escolas. É muita responsabilidade, mas a presença física do prefeito, independente de quem seja, ela muda uma realidade escolar e muda o ambiente pedagógico. E mostra o exemplo, né? Nada melhor do que gerir pelo exemplo. Mostra o exemplo que arrasta. É isso, prefeito. A gente agora vai falar sobre um tema que as pessoas às vezes perguntam também, sobre uma história que o senhor teve enquanto delegado, aquela história que assim, te emocionou, que fez você ter mais ainda vontade de entrar na política para mudar a vida das pessoas, para, sabe, fazer aquilo, olha, o meu papel social é isso aqui mesmo. Uma história que realmente mudou, transformou a sua vida e que foi aquela história cabeluda. Assim, foram muitos casos, né? Eu até me emociono aqui, porque o sofrimento e o flagelo social, ele é muito triste. E em dado momento eu fui procurado por muita gente falando assim, você não vai aguentar, você não vai suportar. Porque eram dores de várias famílias, era o sofrimento de várias famílias. E exatamente uma violência contra hipossuficientes, contra pessoas que não tinham capacidade e chance nenhuma de defesa. Imagina uma criança de 6 meses, de 3 meses, de 2 meses. Eu tive casos de crianças de 1 mês, né? Que sofreram abusos sexuais, violência doméstica dentro do ambiente que ela deveria estar mais protegida. E aí você vê aquilo se repetir. E é muito duro isso, porque a Lorena, minha filha, era muito pequena. Então, eu via o que eu tinha que fazer em casa, de proteção, de presença, de defesa, de educação, e vi o que acontecia fora. E foi isso que me motivou. E eu disse um dia, quando decidi ser candidato, que falava assim, nós estamos chegando depois, e é importante a punição, claro, é fundamental. Né? Quem comete esse tipo de delito não pode ficar impune, porque ele vai praticar novos delitos, nós teremos novas vítimas. Mas nós temos que ser melhores e mais assertivos. Nós temos que ser proativos. E o que significa proatividade nesses casos especificamente? É evitar que esses fatos ocorram. E para esses fatos não ocorrerem, a educação tem um papel primordial. A educação e a assistência social. Porque esses jovens, eles davam sinais, eles buscavam ajuda, eles davam sinais claros e pediam socorro. Às vezes não através da fala, naturalmente. Mas nós, como sociedade, não tínhamos capacidade de entender, de compreender e de dar a proteção que eles mereciam. E foi isso que me estimulou. E eu disse, olha, a tarefa aqui está indo bem, nós revertemos uma crise de impunidade gravíssima no estado do Espírito Santo, mas agora nós precisamos proteger esses jovens, essas crianças, para que esses fatos diminuam. Trabalho preventivo. Trabalho preventivo, e esse era o desafio. E foi isso que me estimulou. O início da jornada é muito baseado nisso. No trabalho com as famílias, na oitiva qualificada, no sentimento de empatia e amor pelo povo e na certeza e na crença de que nós não podemos conviver com a impunidade. Foi isso que me estimulou a seguir. E aqueles casos são casos absolutamente chocantes. Quando a gente vai lembrando da trajetória, e até hoje nas ruas, quando eu caminho, eu encontro muita gente que vem me abraçar, que chora, que se emociona, né? Em via pública, para trazer aquele relato do que o familiar viveu. Isso é muito forte. Eu encontro hoje jovens que têm 10, 11, 12, 13, 14 anos, que há um tempo atrás, 2015, 2016, 2017, 2014, que foram atendidos e que hoje tiveram a sua vida transformada. E que talvez, se nós não tivéssemos agido, eu digo a equipe toda, a instituição, a Polícia Civil, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a equipe toda, eles não estariam entre nós. Talvez não estivessem, já teriam sido mortos, né? E que nós conseguimos salvar muitas vidas. E isso também... Isso mudou a vida de muita gente, e isso me estimulava. Eu tinha uma jornada que 3 vezes por semana nós iniciávamos os trabalhos 4h30 da manhã, né, que era o horário que nós realizávamos as ações, tanto de prisão, as prisões, as buscas, as apreensões, ou seja, toda a ação de polícia judiciária. E isso começava 3 vezes por semana, 4h30 da manhã, via de regra. Então era uma jornada muito exaustiva, que começava muito cedo, acabava muito tarde. A parte emocional também. E além do emocional que ele vai sendo corrido. Mas o resultado final,
ele nos dava energia para continuar. E eu quero registrar que também tem muita gratidão à equipe da DPCA, né, que me emociona, que fez um trabalho extraordinário e virou referência para o Brasil. Turma lá, tá no meu coração. Conheço alguns profissionais, é muito gratificante estar ao lado de alguém que realmente conduziu de forma humana esse trabalho, prefeito. A gente tem uma amizade, eu sei o que você passou, eu sei o que o senhor construiu. Lembro daquele caso lá de Linhares, né, que o senhor foi uma das referências da elucidação do caso. E isso o senhor trouxe para a política, para a Prefeitura de Vitória. Tanto é que a Casa Rosa hoje é um exemplo nacional, tanto é que hoje Vitória é uma das referências do combate à violência doméstica e familiar, também contra a mulher, mas as crianças. A gente vê o cuidado e o carinho que o senhor tem com as crianças, porque o senhor está lá e sabe, e não teria como se não tivesse passado por essa experiência. Você vê como esse engajamento ele dá resultado. Nós reduzimos juntos com a sociedade, com todos os órgãos de segurança, de assistência social, de educação, em 75% o número de feminicídios em Vitória. Então, infelizmente, hoje, no Brasil todo, a curva é de ascendência. O número de feminicídios está aumentando. E em Vitória, nós conseguimos reduzir em 75%. Isso é muito marcante. É um resultado que preserva e salva vidas, e especialmente vidas de quem mais precisa, de quem é mais vulnerável. Isso é extraordinário. Produzir política pública com base em evidências e que dê resultado. A redução do feminicídio hoje é um legado da cidade de Vitória para o Brasil. O importante é o legado que o senhor deixa. É isso. E a gente percebe que então vem lá de trás também essa vontade de trabalhar, de acordar cedo, de propor para a sociedade, de entregar. A gente percebe isso desde lá da época de delegado. A gente tem muitos amigos em comuns que estudaram juntos lá na FD e falavam que desde cedo o senhor já tinha essa vontade, já estudava, já se dedicava. Então, assim, né, nada, não tem segredo, né? A gente fala, no caso do céu, é um trabalho diário. O senhor falou 3 vezes por semana, 4h30 da manhã. Não tem segredo. Agora, eu queria também, assim, já que a gente está falando sobre essa questão, né, do senhor quanto delegado, né, da criança e do adolescente, a gente tem os jovens que são os futuros da nossa sociedade, que é o futuro da sociedade, da nação. Qual um recado, assim, bem resumidamente, que o senhor deixaria para os jovens hoje que querem, sabe, percorrer um caminho parecido ou que querem, sabe, fazer a diferença na sociedade? O primeiro deles é acreditar no seu sonho. Acredite no seu sonho, tenha crença e lute para que ele se torne realidade. Mas tem que acreditar. Nesse caminho, muita gente fala muita coisa. E nós vamos respeitar, vamos ouvir. Claro. Não precisa responder, mas se mantenha, tenha um planejamento, tenha um foco para poder seguir adiante. O principal, assim, recado que eu deixo é acreditar nos sonhos. Né? Poxa, acreditar e correr atrás, de fato. Lutar por eles com estratégia. E foi o que nós fizemos aqui. Ouvia muita gente, separava, dialogava, mas ao final você tem que ter uma convicção e você tem que ter uma certeza absoluta de que o seu sonho pode se tornar realidade. Só depende de você. Essa é uma verdade, eu acho, que eu trago muito comigo. E quando as pessoas falam muito não, aquilo me estimula ainda mais. Então, eu vou ouvindo. Eu ia até perguntar, e vou prefeito, trabalhando cada vez mais e pedindo a Deus para iluminar na nossa tomada de decisões. Isso é fundamental. Perfeito. Então, é a fé e o trabalho e a certeza de dias melhores. Eu ia perguntar porque, assim, eu também, né, tenho 30 anos e a gente encara uma certa desconfiança quando é jovem, né, para entrar em qualquer tipo de relação profissional, em qualquer tipo de interlocução. O jovem, às vezes, ele tem uma certa descredibilidade, uma certa falta de confiança pela idade, que é natural. Mas eu achei muito bacana o senhor falar que quando o senhor ouve o não, trabalha 2 vezes mais, corre mais atrás. Então, um recado muito importante para o jovem não se desestimular com o não. O não é normal. Vai acontecer. O não faz a gente trabalhar mais. É uma certeza que vai ter. Mas o senhor é a prova viva que e uma é possível, porta vão se fechar e com a perseverança, com a resiliência, com a fé, com o trabalho, 10 vão se abrir. É isso. Essa é a convicção eu tenho e o exemplo, a vida mostra isso. Né? O foco e o grande diferencial é não desistir. Não desistir. Jamais, nunca arrefecer. Sempre tem o próximo dia, né, prefeito? O senhor é o exemplo disso. Exatamente. E dentro dessa toada de desafios, de não, qual foram os maiores desafios que o senhor enfrentou na gestão para começar a implementar e que te trouxe esse resultado de uma reeleição que, convenhamos, foi disputada contra pessoas que tiveram uma história aqui na cidade, que foram prefeitos. Então, o senhor assim, fez um movimento histórico de reeleição, um jovem reeleito no primeiro turno, principalmente. Quais foram os desafios enfrentados e como o senhor superou para ter esse resultado? Olha, eu acho que o maior desafio foi unir a cidade, mostrar que a cidade pode ser melhor para todos.
que a cidade tem que garantir qualidade de vida para todas as comunidades. E lá nas comunidades, nas 9 regiões, nos 82 bairros, entender a demanda e os desafios de cada cantinho de Vitória. Perfeito. E isso trouxe um resultado extraordinário. Hoje, os líderes comunitários estão conosco, frequentam o gabinete do prefeito, são recebidos aqui, têm vez, voz, dialogam com os secretários. Isso fez toda a diferença na gestão. Uma vez por semana, é bom lembrar. Uma vez por semana, senta aqui e escuta as lideranças. Fora, além disso, nas caminhadas, né, e na rotina normal. Exatamente. Mas, no mínimo, uma vez por semana. Isso produz um resultado extraordinário. Por quê? Às vezes os projetos são pensados por técnicos que nós respeitamos muito, por profissionais que nós temos muito zelo e muito carinho. Mas quem está lá na ponta também tem que ser ouvido. Porque não é o maior projeto que vai resolver a demanda social. Não é o maior investimento que vai, de fato, transformar aquela sociedade. Às vezes são coisas simples que precisam ser ajustadas. E a grande assertividade, digo isso com humildade, da nossa gestão, foi trazer a população para dentro da gestão. Então, hoje, a prefeitura, não há uma figura proeminente, não há uma figura de destaque na gestão. O destaque é o trabalho coletivo e todos aqui são atores principais. Então, você tem uma construção que ela vem do bairro mais simples, do líder comunitário mais humilde e que ele vai decidir o futuro da cidade, o futuro da sua região. Isso fez a grande diferença na nossa gestão. Por quê? Todos aqui são atores principais, não tem coadjuvante. Todo mundo aqui tem espaço, todos falam, todos são ouvidos e nós buscamos os desafios coletivamente. Eu estava lembrando aqui de uma história, prefeito, quando a gente estava aqui falando sobre resistência para a abertura da nova via para a resistência. E eu achei legal, tem um senhor na líder comunitário, o Tilé, um senhor, né, já com uma grande experiência, e que ele falou uma coisa muito interessante para corroborar o que o senhor está falando. Ele falou assim, olha, eu nunca tinha sido escutado, nunca sentei de frente com um secretário de obras, um engenheiro, e eu fui escutado como igual. Aí eu olhei e falei, cara, que interessante, sabe? Assim, que importante a gente valorizar, e nós, enquanto, né, pessoas do poder público, precisamos entender. E o senhor está fazendo isso de mostrar que todo mundo é importante, todo mundo tem sua parcela. Diferença, Elton. Por quê? A população dos bairros ditos periféricos, eu não gosto muito dessa expressão, ou dos bairros de maior vulnerabilidade social, historicamente ficaram à margem do poder. Não tinham oportunidade de participar dos momentos de decisão, não tinham oportunidade de participar dos atos de gestão, não tinham oportunidade de decidir o futuro da sua comunidade. E hoje eles têm vez, voz, proeminência e principalmente são destacados na gestão. Isso mudou a forma como a prefeitura e como a gestão pública é vista pela população. E os resultados são extraordinários. Então, assim, o grande desafio era unir a cidade, trazer todos à mesa para entender que todos os bairros são importantes, que todas as regiões devem ser valorizadas, cada uma com a sua peculiaridade e necessidade que a própria população vai apontar. Não é o desejo do secretário, da secretária, do prefeito, é o desejo de quem mora, de quem vive, de quem ama a cidade. E todos hoje têm um papel primordial. Por isso eu faço questão sempre de agradecê-los. O prefeito aqui, ele organiza os debates, ele participa da decisão, mas não é o prefeito que faz o que decide por si só. Quem decide é o povo. É isso. Esse é um marco importante para que a sociedade entenda que ela é importante. Ontem a gente falou isso no evento, né? Olha, tem um equipamento brilhante aqui, mas se a sociedade não difundir, não divulgar, as pessoas vão achar que é só mais uma entrega. E não é só mais uma entrega, foi uma entrega coletiva de um instituto, de uma ONG, de um secretário, de um prefeito e da comunidade. Esse é o movimento que a política quer, que a gestão pública precisa de fazer, porque a gente escuta na rua, as pessoas falando isso. Olha, a gente quer alguma pessoa técnica, mas alguma pessoa que dialoga e a pessoa que tem a capacidade de juntar esses dois mundos. E o senhor tem feito isso com maestria. É isso. A técnica é importante para você errar menos, para tomar decisões mais assertivas. Mas a sensibilidade de caminhar ao lado do povo é o elemento imprescindível e é fundamental. E foi isso que nós construímos. Quando nós unimos esses mundos, praticamente você tem algo que muda a realidade social, algo que muda a vida das pessoas e algo que produz políticas públicas sólidas, que tem capacidade de se perenizar, de permanecer ao longo do tempo. Política pública de verdade, de Estado. Verdadeira, política pública verdadeira e política pública que impacta positivamente a vida da sociedade inteirinha. E isso é visto aos olhos nus que a gente fala, né? A gente vê a cidade prosperando nesse sentido. É o dinamismo da cidade hoje. Olha, você vai passando por todos os bairros, você tem intervenções da prefeitura. Então ninguém ficou de fora. Os bairros nobres foram contemplados, os bairros
ditos periféricos ou de maior vulnerabilidade social também são contemplados e a cidade respira um ar de igualdade. Claro que os desafios existem, nós estamos aqui para superá-los, mas de fato os investimentos hoje chegam para aqueles que mais precisam e também para quem merece, obviamente, para quem vive nos bairros, eu digo, de maior condição social e de maior IDH. Cidade unida de paz, igualdade, união, é isso que a gente quer. É a construção que está sendo feita, né? Perfeito. Isso é muito bacana. Vamos ir agora para um lado mais pessoal do senhor. Vamos lá. Né, porque todo mundo vê o senhor o dia inteiro trabalhando, vivendo a vida de prefeito, uma vida muito importante. A gente sabe da responsabilidade que é lidar com vidas. A gente atua diretamente na vida das pessoas, mas as pessoas também gostam de saber, as pessoas também me perguntam às vezes o que o prefeito gosta de fazer, qual é o hobby do prefeito, vai na academiazinha à noite, pratica algum esporte, né, faz o que com a filha, qual que é o seu hobby, prefeito? Eu gosto muito de caminhar, de andar pela cidade, de maneira até anônima, sempre, né? Agora é mais difícil, né? É mais difícil, mas eu sempre tento, nesses momentos, estar ali com a família, mais discreto, e caminhando, vendo, contemplando a cidade. Eu tenho um carinho muito especial hoje, né? 2 lugares assim que são, eu acho que simbólicos da gestão, que nós resgatamos. O primeiro deles é a Grande São Pedro, é a Orla de São Pedro, a Praça do Dom João Batista, a Ilha das Caieiras e agora a expansão até Resistência, né? Então nós vamos sair... A gente tem um olharzinho que ficou espetacular. É muito especial. Então nós vamos sair da Praça do Dom João Batista, ali pertinho, né, da antiga FAESA, nós vamos chegar praticamente até Resistência, passar em Nova Palestina, passar em Redenção, ou seja, isso é muito simbólico. Na verdade a gente vai conectar a cidade inteira, conectar a cidade. Você vai sair lá de São Pedro e vai chegar na Orla de Camburi. E ao mesmo tempo nós já estamos iniciando as obras, que já está lá o canteiro de obra, a turma está animada, impressionante, isso é transformador, fazendo a Orla de Andorinhas e o canal de Camburi. E gosto da Curva da Jurema. Então se eu tivesse que escolher, eu falo assim, são 2 lugares simbólicos que estavam num momento de muita dificuldade, de abandono, no momento em que eles estavam precarizados. Estivemos lá em 2020, né? Tanto a Curva da Jurema... foto que é outro mundo. É outro mundo. Tanto a Curva da Jurema quanto a Orla de São Pedro são 2 equipamentos públicos que nós resgatamos e que hoje são pontos turísticos da capital do Espírito Santo. E disputando como um dos locais mais visitados pelos turistas e pelos capixabas. Então, imagina você transformar um local degradado, um local de abandono, de práticas ilícitas, de práticas criminosas em um ponto turístico. Do Isso Brasil. É case nacional. Hoje, nacional. E dentro da mesma cidade. O senhor com certeza sabe dessa informação. A Curva da Jurema está sendo muito procurada. Acho que não tem nem mais vaga para o Réveillon. Sim. Tá? Acho que não tem mais lugar. Nem na areia o pessoal vai amontoar. Tá todo mundo querendo passar Réveillon lá. Porque é isso, quando a gente transforma um local, o poder público está para isso, para transformar o local e dar possibilidade de ocupações públicas com pessoas de qualidade, com equipamentos de qualidade, com empresários de qualidade, a vida de fato acontecendo, tanto em São Pedro, em Santo Antônio, quanto em Jardim Camburi, Praia do Canto, Curva da Jurema, sem distinguir qualquer local. Tem uma máxima que nós hoje, eu creio muito nisso, acredito nisso de maneira muito verdadeira. Quando a prefeitura, o poder público qualifica o ambiente, qualifica o espaço, qualifica o equipamento público, a população ocupa e vem. E aí você gera oportunidade na vida das pessoas. Quantas famílias hoje retiram o sustento do trabalho na Orla de São Pedro? Quantas famílias trabalham hoje na Curva da Jurema? Porque a prefeitura organizou, preparou, criou um ambiente favorável e a iniciativa privada. Isso é fundamental. Essa aderência entre o setor produtivo, a iniciativa privada e o setor público. E a boa aderência republicana, honesta, íntegra, dialogando e trazendo os empreendimentos e empreendedores para Vitória. Você gera mais emprego. Vitória é a cidade hoje que tem o maior número de carteira assinada do Espírito Santo, disparadamente. Isso você gera prosperidade e gera oportunidade para todos. O turista vem, o visitante vem, nossos irmãos trabalham, irmãos e irmãs trabalham e a cidade cresce como um todo. Ou seja, o papel da prefeitura aqui não é gerar emprego, é dinamizar a atividade comercial, é dinamizar a atividade empresarial, é gerar um ambiente favorável às práticas comerciais e principalmente para atrair gente para visitar, consumir e conhecer Vitória. Perfeito. É quase encaminhando para o final, prefeito. Já? Então, vamos lá. Sobre o hobby, então o senhor falou da Curva da Jurema. Daqui a pouco o senhor vai topar de jogar um beach tênis com a gente, então ali, o senhor sabe disso. Eu gosto muito de praticar esporte. Sim. Infelizmente hoje, em razão da agenda, nós diminuímos um pouquinho essa intensidade, mas sempre que tem um espacinho, a gente tem que se movimentar, tem que se mexer, porque é saúde, é prevenção e é qualidade de vida. Eu digo que não basta viver muito, temos que viver bem, isso é fundamental. E o esporte hoje ele nos dá essa oportunidade. Vitória é a cidade hoje com o maior número de praticantes
considerando a sua população. Ou seja, número de praticantes de esportes per capita, considerando a população da cidade, nós somos o primeiro lugar do Brasil. A cidade com o maior número de praticantes de esportes por moradores. Isso é extraordinário, porque isso reflete lá na saúde. Então você não é a cidade que mais cuida de procedimento, não é a cidade que mais gasta com saúde, mas é a cidade que também tem a melhor saúde pública do Brasil, porque nós trabalhamos com foco na prevenção. E nós fazemos busca ativa. Então nós vamos à casa das pessoas, nós vamos à casa dos idosos, convidar para estar nas atividades esportivas, lá no serviço de orientação ao esporte, nos nossos módulos, nas atividades corriqueiras de práticas relativas, por exemplo, à prevenção da diabetes, ou seja, para que as pessoas se movimentem, especialmente a melhor idade, e para que isso gere melhor e maior qualidade de vida. Longevidade com saúde. De manhã a gente vê as pessoas praticando esporte, as pessoas na praia. 4h30 da manhã a aula já está ocupada. Isso é extraordinário. Para um gestor público é a maior felicidade que tem. Porque as pessoas vão para o equipamento público com alegria. Né? E às vezes de 4h30 até meia-noite, 1h já tem um outro público. Aí você fala assim, tem gente que vai se exercitar meia-noite, pela agenda, pelos afazeres, estudo, trabalho. E tem gente que 4h30 está saindo de casa para caminhar, para correr, para jogar, para praticar atividade esportiva. E a academia, prefeito? Uma curiosidade minha, acho que algumas pessoas já me perguntaram, que horas que o prefeito consegue malhar? Diminuiu, né? Caiu um pouquinho a frequência, mas tem uma brechazinha, nós vamos. Pelo espaço da agenda, não é mais pelo tempo nosso. Agora quem manda é a gente. Então assim, deu um espacinho, a gente vai lá. Às vezes meia hora, às vezes 20 minutos, às vezes 1h quando dá, mas é muito corrido. Mas é uma felicidade. Eu falo assim, é o momento em que você faz o corpo ele trabalhar mais, com mais intensidade, e isso faz com que a energia seja reposta. Isso é fundamental. Você tem que ter energia, discernimento, para sermos assertivos. Para a cabeça funcionar bem, o corpo tem que estar bem. Perfeito, perfeito. As pessoas realmente falam que horas que ele arruma tempo para malhar. Mas é sempre importante, eu sempre boto essa frase, né, nos lugares onde eu posso, nas minhas redes sociais, que é aquela que eu vejo muito no senhor, que é mais constantes do que brilhantes. Sempre quando dá, ir lá, fazer, deixar um pouquinho, mais um pouquinho. Desse pouquinho em pouquinho a gente, né, mantém... Cada tijolinho que a gente constrói no futuro entrega... Nós preparamos pontes para o futuro. Prefeito, assim, uma pergunta que sempre vem à nossa cabeça. Como que é possível conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida pública? Como que o senhor consegue manter essas duas vidas? E o que você deixa de recado para as pessoas que sempre falam, não dá para fazer isso, não consigo. E a gente vê que o senhor tem uma vida familiar, um pai, né, um filho. E a gente sempre vê a sua mãe em alguns eventos e dá muita felicidade. A gente olha para o olho dela e fica brilhando. Mas como conciliar essa vida? Não é fácil, né? É claro que eu queria me dedicar muito mais à minha família, aos meus familiares. Mas nós temos que ter momentos de qualidade. E é isso que eu busco. Então, eu convido-os a estar conosco. Como você falou. Levo minha mãe, levo a Paula, levo a Lorena, para estarem ali naquele dia a dia, para vivenciarem um pouco dessa alegria, para sentirem o calor e o carinho do povo conosco. Isso faz com que a agenda seja mais leve. Né? E naturalmente... por exemplo, estive lá com a família agora da Grande São Pedro, na comemoração do Natal. Foi um momento extraordinário. E a gente fala assim, às vezes você poderia estar em outro local, mas ali a minha família estava muito bem acolhida, estava representada, o carinho da população, a gratidão, o agradecimento das pessoas, o abraço que os meus familiares recebem na caminhada é algo extraordinário, porque as pessoas transmitem a verdade, transmitem o sentimento, e as pessoas agradecendo por elas estarem ali. E essa participação me dá a força que precisa, porque naturalmente esses momentos e a convivência, ela infelizmente é prejudicada, né? Porque você tem muitas agendas, você tem muitas tarefas e acontece muita coisa de emergência. Então, assim, ser gestor, você tem que estar preparado 24 horas por dia. Você vai abdicar da sua vida pessoal para cuidar da cidade e da vida de todas as pessoas, né? De todos os moradores da cidade, indistintamente. E, às vezes, claro, isso traz um prejuízo. A tarefa agora é o que nós fazemos, assim, eu tento conciliar, trazê-los para participarem conosco e sentir o carinho da população. E é extraordinário, quero aqui agradecer, porque sempre... Toda a minha família é muito bem recebida, é acolhida. Disso, realmente. E as pessoas têm um sentimento de gratidão. E agradecem por estarem dividindo o momento com eles. Então, assim, obrigado aos capixabas, porque eu observo dali, às vezes, do palco, do palanque ou da caminhada ali ao lado do povo, como
esse carinho e esses abraços são abraços verdadeiros, fraternos, e são abraços calorosos. Isso é muito bom, que é uma troca de energia que nos fortalece. E a gente acompanha isso, né, no dia a dia, e é legal, prefeito, ver a sua emoção e mostrar para as pessoas que é de verdade, gente. Assim, ele realmente leva a família. E por que não, né, prefeito? Ser o exemplo. Imagina, você está num evento tão bonito na Orla de São Pedro, não, eu vou levar minha família para outro. Não, que legal poder participar, poder estar ao lado. E a gente acompanha essa parceria, né, da Paula, da Lorena, da Margot, da família, dos seus primos, dos tios, que sempre todo mundo estão vai. É engraçado que a gente encontra na rua, fala, eu sou o tio do Lourenço e tal, poxa, legal isso aqui, ó, vou puxar a orelha dele. É legal, porque mostra que o senhor é humano, que o senhor é de verdade. E que o senhor quer trazer a proximidade da população com os gestores. É isso. E eu contei aí uma oportunidade, quando houve, né, a decisão de colocar o nome à disposição da sociedade para a reeleição, a primeira decisão veio dentro de casa, né? E eu consultei-os perguntando se deveria ou não, se nós continuaríamos ou não, porque já havia um sentimento de dever cumprido da minha parte deles. E eu disse, olha, nós estamos, né, satisfeitos, eu acho que a cidade avançou e melhorou muito, atingimos as pessoas, de fato, com políticas públicas positivas e transformadoras de vida, mas vocês que vão decidir, né, se nós vamos continuar e se vamos colocar o nome à disposição da sociedade para votação, se seremos candidatos à reeleição ou não. Então nunca fui eu, né, nunca foi o Lourenço o candidato. Eu sempre coloquei a eles que a decisão era deles. E, ó, prefeito, eu quero falar uma história importante e que o senhor vai lembrar. Em 2018 e 2019, a gente teve uma reunião, eu enquanto presidente da Associação de Moradores, falando sobre a questão da insegurança e o senhor sempre botando lá na Assembleia o seu nome à disposição, ajudando a gente. Eu falei, ó, prefeito, o senhor vai ser prefeito. Eu sou Ailton, né, já me aconselhando, olha, tudo no tempo de Deus, tudo no momento certo, eu vou conduzir e eu vou saber a melhor resposta. Então, assim, eu sempre percebi que sempre teve algo a mais. Nunca foi uma decisão sua pessoal, de vaidade, sempre de uma construção. Então, a gente pode realmente atestar a verdade nesse sentido, de que não é um projeto seu, solitário, de querer essa vaidade, eu quero ser o prefeito. Não, eu quero realmente transformar a vida das pessoas e para isso eu preciso de outras pessoas, eu não faço nada sozinho. E isso essa é importante. talvez tenha sido a grande diferença dessa construção. Não é a construção do Lourenço, não é a construção do candidato, do então candidato, Lourenço Pasolini. Primeiro fui ouvir, né, quem eu convivo, quem vai ser afetado, né, comigo, quem sofre também, porque sofre também, e quem divide a alegria e o sofrimento. E as dificuldades. E eu acho que isso foi o mais assertivo. Mas aí eu queria saber, qual a sua expectativa agora para 2025? Essa que é a turma que nos acompanha aqui, ó, os nossos amigos, amigas, internautas, quem está aqui, né, com muita felicidade nos acompanhando, quer saber isso. Agora eu quero... é bom de pergunta também. Quais as suas expectativas para fevereiro, janeiro de 2025? Janeiro, dia 1º. Tá contando já aqui tô no... contando, os passando aqui, minutos aí, ó. Nem até o segundo. Já chegou o carnaval, mas ainda não chegou 1º de janeiro. A posse, né? De coração, o senhor me conhece bem, sabe que foi uma construção de muito tempo. Eu sempre quis estar onde a gente está chegando. Eu, enquanto garoto de 13 para 14 anos, tenho essa história que meu pai me perguntou o que eu queria ser quando crescer. Eu falei, pai, eu vou fazer direito para ser um bom político. Não que os outros profissionais não possam ser, mas eu acredito que o direito nos ajude muito a complementar uma qualificação além do diálogo. Então eu chego agora, estou chegando com uma responsabilidade muito grande, prefeito. Assim, eu tenho muita gratidão pelos votos. Ter tido 5.218 votos, quase 3% dos votos da população para vereador, que são mais de 280 que estavam concorrendo, me deixou muito feliz, mas eu confesso que dá aquele frio na barriga, uma responsabilidade que a gente já sabe e que o senhor me deu a oportunidade de poder trabalhar aqui e conviver e entender como funciona a gestão pública. Mas tem uma grande questão que eu tenho encarado hoje em dia, prefeito, que é assim, olha, eu estou com o coração tranquilo de saber que eu estou indo para fazer o meu melhor e pelos outros. Eu escutei do senhor, o senhor sempre tem me aconselhado, isso é importante deixar claro, que ele além de tudo aconselha, né? Fala, olha, eu acredito nisso. Então você falou, eu acredito muito que vai fazer uma boa gestão porque você se preocupa com os outros. Você não está aqui com uma vaidade sua de querer estar no poder, você está aqui preocupado em trazer projetos. E aí eu deixo aqui um depoimento, prefeito, e dentro da pergunta que é, durante todos esses anos de mandato, esses 4 anos de mandato do senhor, todas as vezes que eu trouxe propostas aqui que afetavam a população para o bem, o senhor sempre ouviu, fez questão de dizer, olha que bacana, vamos rodar, porque isso aqui nunca foi para mim. Então, é isso que eu aprendi, prefeito. Estou entrando com uma responsabilidade muito grande, com um senso de também dever cumprido nesse momento, de ter atingido um momento de votação muito expressiva, muito feliz, a quem eu agradeço muito todos os dias, a todas as pessoas.
mas com o coração tranquilo, prefeito, de saber que eu estou entrando para fazer o meu melhor, para mudar a vida das pessoas. Então, a minha expectativa para 2025 é trazer projetos, mudar um pouco a visão que as pessoas têm do vereador. O vereador está aqui também para mudar a rua, para podar a árvore, para tapar buraco, sim, mas ele tem que fazer mais. Ele tem que saber fazer o quê, prefeito? Estar ao lado do gestor, do executivo, para trazer projetos de longo prazo. Projetos que mudam a vida das pessoas de 10, 20, 30 anos. É o legado. É o legado que eu quero deixar. E eu sei que a gente vai ter uma linda parceria. Por quê? Porque a gente está preocupado em fazer pelos outros. E quando a gente faz pelos outros, naturalmente a consequência é o quê? De vir para a gente, vem para a nossa família, vem para as pessoas próximas, vem para todo mundo. Eu fico até assim de coração emocionado, porque quando a gente é garoto, eu escuto isso dos meus avós, né, todos acima de 80 anos, olhando assim, falando, nossa, que legal, meu filho, olhando assim no jornal, vendo a nossa relação, o senhor está sempre com o prefeito. Eu olho assim, cara, assim, aquele menino de 13, 14 anos podendo hoje realmente mudar a vida das pessoas, sabe? E a gente tem uma responsabilidade, prefeito, muito grande. Não é para os 5.200 votos que eu vou, e 18 votos que eu vou estar. Eu vou estar para os 380 mil, 400 mil habitantes da cidade de Vitória. O senhor não vai estar para 100 mil pessoas, o senhor vai estar para 400 mil pessoas. E falou uma coisa muito interessante, que é, olha, na primeira entrevista para a Gazeta ao vivo, olha, eu estou aqui para ouvir todos. Eu vou pegar os melhores projetos de também quem não teve, quem não foi eleito. Porque é respeito por todo mundo, e até as pessoas brincam. Não é cedo, você está vindo aqui num evento que as pessoas nem votaram em você. Eu falo, não estou preocupado com isso. Estou preocupado em poder saber o que eu posso fazer por vocês. Preocupado em poder saber o que cada munícipe de Vitória quer. Então eu sei que a gente vai ter uma excelente parceria, eu sei que a gente vai poder entregar muita coisa, porque é o legado. E aí eu já vou trazer a minha pergunta para a gente encerrar, prefeito. E aí o senhor pode ficar à vontade. O legado, para mim, é o que a gente deixa de melhor na nossa vida. O dinheiro não fica, nada fica, prefeito. O que fica é o legado e as obras entregues, mas o legado, o que fizemos. Né? Tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, que talvez é a minha principal frase, que é de São José Maria Escrivá, que ele fala, se útil, deixe rastro. Então, se a gente for útil nesse mundo, a gente deixou um legado, a gente deixou um rastro. Qual que é o legado que o senhor quer deixar para as pessoas? Vamos supor que 8 bilhões de pessoas poderão escutar agora. Qual é o legado que o senhor quer deixar? Olha, principal é unir, aproximar-se das pessoas, é dialogar, é construir junto e principalmente mostrar que é possível fazer política pública e estar na política com decência, com ética, com responsabilidade, num ambiente absolutamente republicano, mas que tenha sensibilidade para cuidar das pessoas. É estar ao lado do povo nos momentos mais difíceis, é construir junto, é construir coletivamente, é ter estratégia para que, de fato, a iniciativa pública, o setor público seja transformador. Nós precisamos retomar os sonhos das pessoas, fazer as pessoas acreditarem nos seus sonhos, fazer com que as pessoas acreditem que é possível um mundo melhor e que elas saiam da inércia. Esse é o maior desafio hoje do mundo e é o maior desafio que nós enfrentamos aqui na nossa cidade. Trazer as pessoas, engajar, gerar sentimento de transformação social, para que eles entendam que o poder público vai estar presente na vida, que eles vão caminhar e caminham conosco e que nós, juntos, unidos, transformamos a realidade social. E aí todos são afetados positivamente. Nós criamos um ambiente de prosperidade, nós criamos um ambiente mais humano e um ambiente de maior empatia. É convencer as pessoas de que a paz é melhor que a guerra, de que o diálogo constrói pontes e de que, principalmente, os resultados acontecem quando nós temos estratégia, posicionamento, somos assertivos e conseguimos trazer a união da sociedade como foco principal. Então, é conciliar a boa técnica que é necessária, mas com amor, com carinho, com a escuta e com a ausculta qualificada do povo. O protagonista tem que ser o cidadão, o protagonista tem que ser o povo, o protagonista tem que ser a sociedade. Isso é primordial. E esse é o recado que nós deixamos. Acreditem nos seus sonhos, lutem para que eles se concretizem, para que eles saiam da tela do smartphone, do telefone celular, do notebook, do tablet, do papel e que se tornem concreto, ganhem concretude. E cada sonho desse que nós estamos trazendo, eles transformam a cidade como um todo. Parece que não, mas cada realidade social impactada gera um ciclo virtuoso e une a cidade e mostra que é possível termos um mundo mais fraterno, melhor e com as famílias mais felizes. Esse é o legado que nós queremos deixar. Felicidade e alegria para a população. Perfeito, prefeito. A gente fica realmente emocionado porque a gente sabe dessa verdade, a gente vê cada entrega, de vez em quando a gente, um cochicha no ouvido do outro e fala, caramba, assim, nossa, que é isso, sabe? Assim, que legal que a gente está deixando aqui para a sociedade. E fica aqui uma palavra, eu acho que no resumo de tudo isso, que é o diálogo verdadeiro.
sabendo escutar as pessoas. É isso que eu levo para mim dessa conversa. É isso que eu quero, como o senhor perguntou, isso que eu quero levar para os meus próximos 4 anos de mandato. E é isso que eu quero trazer dentro desse podcast. A Vitória precisa sempre do diálogo. Então, a cidade vive, respira, mas precisa sempre do diálogo. E esse é o legado que eu sei que o senhor já deixou, vai cada vez melhorar. Então eu quero agradecer muito a sua participação como o primeiro convidado nosso. A gente tem, assim, a gente realmente tem uma admiração enquanto amigo, enquanto pessoa, mas também enquanto prefeito. A gente sabe da sua dedicação, a gente sabe da sua entrega, da sua abdicação da sua vida. Eu escutei lá atrás meu pai falando, olha, você está indo para uma vida que realmente você vai ter que abdicar de muita coisa. É verdade. Imagina de vereador e agora imagina de prefeito. Então, assim, realmente, prefeito, eu quero deixar aqui, enquanto Ailton, enquanto um ser humano, enquanto um munícipe da cidade de Vitória, o meu muito obrigado por tudo que o senhor tem feito, por tudo que o senhor vai fazer. Esquece agora que eu sou vereador, lembre agora que é um munícipe falando. De coração, a gente precisa de acreditar nos nossos sonhos, mas a gente precisa do exemplo. Não dá para acreditar em algo que não é palpável. Dá para acreditar quando a gente vislumbra um exemplo que arrasta, que vive, que está no dia a dia. O senhor está em todas as entregas, o senhor está nas escolas, está assim, circulando em toda a cidade, vivendo a cidade e mostrando que dá, que a experiência, que o exemplo arrasta e que muito mais que isso, que a criança e o adolescente que está na rede pública do município pode chegar muito longe, alcançar aquele sonho dele de criança. A gente está falando agora perto do período do Natal, então assim, esse recado de acredite no seu sonho e dialogue com todos, fica para sempre e que eu quero muito mesmo, prefeito, deixar aqui o meu muito obrigado por estrelar e abrir esse podcast. A vitória que faz é construída por todos, mas hoje a gente, graças a Deus, tem a condução do senhor à frente dessa gestão. Obrigado, Ailton. Parabéns pela iniciativa extraordinária de criar um ambiente propositivo, criar um ambiente de diálogo e principalmente um ambiente que inspire as pessoas. Isso é fundamental. Inspirar as pessoas a irem para o bem, inspirar as pessoas a fazerem o bem, cultivarem o bem e colherem os frutos que certamente virão no futuro. Acredite no seu sonho, acredite em você. Vamos em frente. Vitória de quem faz realidade e transforma a vida de muita gente. Obrigado. Um abraço a todos. Muito bom, pessoal. Agradeço muito a participação de todos vocês que estão nos escutando aqui, que estão ao nosso lado. E teremos muitos mais convidados aqui do nível do nosso prefeito para debater a cidade, para falar um pouco da experiência que tem na nossa cidade e para trazer muitas ideias que com certeza o prefeito irá escutar e irá implementar. Muito obrigado, fiquem com Deus e um excelente dia para vocês. Valeu, tchau, tchau.